Fala galera, voltamos para mais um vídeo aqui do canal, hein? Ó, chegou o confronto que todos nós queríamos ver. Argentina e Inglaterra, na próxima quarta-feira, será decidida uma vaga para a final da Copa do Mundo de 2026. Eu vou passar para vocês essa história bem bacana aí de Argentina e Inglaterra, e essa história aí que não é só futebol, envolve um monte de coisa, política, território. Essa rivalidade entre Argentina e Inglaterra, ela começou bem antes do futebol. Ela começou no ano de 1982. A Argentina e o Reino Unido, entraram em uma guerra pelas Ilhas Malvinas. Antes mesmo da bola rolar, como esse confronto já carregava uma tensão, e pelos britânicos como Falklands. Presta atenção nessa história. Esse conflito durou pouco mais de 2 meses e deixou dezenas e centenas de mortos. E 4 anos depois, na Copa do Mundo de 1986, quando a Argentina e a Inglaterra ficaram frente a frente, muita gente dizia que aquele jogo era tipo uma espécie de revanche. Eles fizeram um conflito militar por conta de terra, de invasão de terra, de território. E aí, em 1986, teve uma rivalidade muito grande, que foi na Copa do Mundo, e a estrela da época lá era o Maradona. Vocês se lembram do Maradona? Maradona foi atrás do Pelé, foi dos caras que mais jogou bola. O camarada tem lances também incríveis aí. Pra mim é Pelé, Maradona, depois Ronaldinho Gaúcho, questão de drible. Os dois são muito feras, principalmente Pelé e Maradona. Para muitos, lá na Argentina, Maradona é o maior ídolo deles lá, e o Pelé, que no Brasil muita gente tem Pelé como ídolo também. Mas na verdade, isso aí é a opinião de cada um, né? E nós temos que respeitar todo mundo aí, até questão de religião, você entendeu? A gente gosta de ver o pessoal jogando, mas nós que somos cristãos, somos servos de Deus, nós temos que idolatrar a Jesus Cristo. Nunca se esqueçam disso, tá bom? Só uma observação. E justamente nessa época, em 1986, os próprios jogadores da Argentina admitiram que, anos depois, que havia uma motivação muito forte, emocional, desse confronto dentro de campo. Não sei se vocês se lembram, foi justamente na semifinal que Maradona ele fez aquela famosa chamada mão de Deus, que fez um gol de mão. Naquela época foi muito polêmica, os jogadores ingleses questionaram a arbitragem, mas não teve jeito. Naquela época não tinha VAR, não tinha esse tipo de tecnologia, e aí infelizmente a Argentina fez o primeiro gol, e depois o segundo gol, o Maradona, rapaz, ele fez um puta de um gol que, perante o futebol, pouca gente fez um gol parecido com ele, e aquele gol calou a boca de muita gente. O Messi, se não me engano, foi agora de 2010 para cá, fez um gol parecido, que compararam até porque ele rodou mais ou menos quase 80 metros para chegar no gol, driblou toda a zaga, e driblou o goleiro e fez um puta de um golaço. Maradona jogava muito, rapaz. Esse jogo, na verdade, ele não é só um jogo de futebol. Ele é um confronto cheio de história, de polêmicas, rivalidade, guerras, provocações, lances inesquecíveis e muita pressão. Será que nosso Lionel Messi, o nosso latino-americano da Argentina, conseguirá passar e levar a Argentina para a final da Copa do Mundo de 2026? Ou será que quem vai levar a melhor vai ser o Harry Kane? Aquele jogador lá é bom de bola, hein? Rapaz do céu. É uma nova geração inglesa. Eles estão fazendo de tudo para quebrar esse tabu contra a Argentina, que já dura anos, desde 1986. E hoje você vai entender essa história aqui, e por que talvez esse duelo é o duelo mais esperado das Copas do Mundo, e mais pesado também. Vamos fazer um resumo rápido da seleção da Inglaterra. A Inglaterra ela chega embalada, ela eliminou
o México nas oitavas de finais e depois ontem passou incrivelmente pela surpreendente Noruega de Erling Haaland, que agora eu falei certo, hein? Eliminou a Noruega nas quartas de finais. Já a Argentina, totalmente diferente, ele vem sofrendo desde o jogo contra o Egito, foi um jogo muito polêmico, os jogadores do Egito reclamaram bastante, foram partidas equilibradas, só que a Argentina, os dois jogos, tanto das 16 avos contra a seleção de Cabo Verde, quanto das oitavas de finais, e a Argentina sofreu até o final, e só que ele conseguiu a virada e já no tempo de prorrogação, tanto contra o Cabo Verde por 2-1, como também venceu a seleção do Egito também de virada na segunda-feira que passou, e ontem também venceu a seleção da Suíça por placar de 3-1. Para quem assistiu até o final, o jogo já terminou meio tarde e também foi sofrido. Ele conseguiu fazer o primeiro e segundo tempo, no tempo normal, foi o placar de 1-1, e no tempo da prorrogação, a Argentina conseguiu fazer mais 2 gols e venceu por placar de 3-1 contra a seleção da Suíça. Fazendo isso, eliminando esses adversários, a seleção da Argentina encarará a seleção da Inglaterra na próxima quarta-feira. Nós estamos ligados nesse grande jogo de futebol. Esse gol do Maradona que ele fez, do segundo gol no caso, na Copa de 1986, que foi o ano que a Argentina levou o bicampeonato, ele foi considerado e é considerado até hoje, para muitos, o gol mais bonito de toda a história das Copas do Mundo. Ninguém fez um gol igual o que o Maradona fez, essa proeza em 1986, nesse jogo polêmico entre Inglaterra e Argentina. O time da Argentina é um time que está muito acostumado, principalmente agora nessa Copa do Mundo, a sofrer pressão. Foi o que eu falei para vocês, ela sofre, ela sabe sofrer, só que ela consegue a virada do placar já no segundo tempo da prorrogação e tá indo bem. Pelo menos é uma seleção que está representando a América Latina da Copa do Mundo de futebol. É a única seleção que está representando o nosso continente latino-americano. Então, por isso, Los Hermanos, está indo bem. Parabéns, Argentina, de Lionel Messi e companhia. Vocês estão jogando aí para tentar ganhar. Quem sabe? Só não pode ser tetra agora, hein? Pensa num jogo que é cercado de polêmica. Rapaz do céu. Argentina e Inglaterra é polêmica atrás de polêmica. Em 1998, o craque na época era o David Beckham. Ele recebeu um cartão vermelho e foi expulso da partida. Ele deu uma dividida muito forte no Simeone, que era jogador argentino, e a Inglaterra foi eliminada nos pênaltis, rapaz. Isso aí fez com que a torcida ficou revoltada com o David Beckham. Rapaz, ele foi tratado lá na Inglaterra como vilão nacional. Você imagina, hein? O David Beckham, vilão nacional, e foi vaiado, muitos meses e até anos aí. Tem gente que quando lembra disso aí acaba vaiando ele porque recebeu o cartão vermelho numa Copa do Mundo. Mas presta atenção, mas tem um jogador que é meio burro, né, meu? Copa do Mundo é igual um jogador ontem da Suíça contra a Argentina, o Embolo. Ô cara burro! A Suíça tava amassando a Argentina, quase que virou o placar de 2-1. Aí o camarada vai lá no meio da Copa do Mundo, quase na metade do segundo tempo, o camarada simula uma falta. Pelo amor de Deus, mas tem cara muito burro. Aí não tem jeito, aí tem o camarada que tem que ser chamado de burro mesmo, porque você até perdoa a expressão da palavra aí, tem cara que é muito burro. Voltando ao David Beckham, ele foi vaiado por muitos anos e muitos meses também, só que em 2002 os ingleses conseguiram a sua revanche. Olha, em 2002 eles venceram a seleção da Argentina por 1-0, olha só que ironia do destino, hein? Após 4 anos, 98, o David Beckham fez cagada. Em 2002 ele se consagrou e foi classificado à seleção da Inglaterra com um gol de
David Beckham. Cada Copa, olha só que coisa interessante, parecia acrescentar um novo capítulo dessa história. E agora, será que em 2026 nós teremos essa revanche aí? Porque já não está Maradona infelizmente já descansou. E quase 40 anos depois, essa rivalidade na quarta-feira vai ser um baita jogo de futebol. Nós iremos acompanhar aqui no canal Dezão Sem Filtro. Não se esqueça, hein? Não se esqueça. É um baita jogo. E depois nós vamos também estar acompanhando o jogo de França e Espanha. E vamos ver aí quem que vai se sagrar campeão da Copa do Mundo de 2026. Chegou a hora da verdade, hein, pessoal? Quem vocês acham que vai se dar melhor nesse confronto entre Argentina e Inglaterra? Esse jogo ele vai entrar para a história antes mesmo do apito, porque ele tem várias coisas no passado que os ingleses e os argentinos trazem, né? Infelizmente esse confronto com várias mortes, que infelizmente é uma tragédia, né, na atualidade. E ele mistura futebol, política, emoção, orgulho nacional e uma rivalidade que foi construída ao longo de décadas por esse fato das guerras, né, que teve por espaço território, e também dessa rivalidade aí dentro de campo. Curiosamente, o querido Messi, o Messi todo mundo gosta dele, né, cara, pelo carisma do cara. Alguns falam que ele tem autismo e tal, mas isso aí não tem nada a ver. Sabe que eu era autista, eu tenho uma sobrinha que é autista. Às vezes nós mesmo temos alguma coisinha assim de autismo, alguma coisinha assim, mas isso não tem nada a ver, se ele ser autista ou não. O importante é que Messi nunca viveu uma partida tão marcante contra a Inglaterra quanto o Maradona. Será que ele vai conseguir viver isso? Será que ele vai conseguir superar Maradona, igual o Maradona, apesar que teve uma amiga lá, né, o árbitro lá devia estar longe, não deve ter visto ele feito gol, né, porque foi bem disfarçado, mas a câmera mostra outra coisa. Foi gol roubado e não tinha VAR na época, então não pode falar que favoreceu o argentino, porque antigamente, né, as coisas eram tudo muito no automático. Então via lá e o camarada não viu e deu o gol. Vida que segue, a Argentina foi campeã. E será que Messi, mesmo já veterano, pode ser, que a última Copa dele? Eu acho que ele não disputa daqui a 4 anos em 2030, não. Eu acho que é a última Copa do Messi. E será que é a última oportunidade do argentino Lionel Messi contra a Inglaterra de Harry Kane? Rapaz, puta num jogo. E aí tem outros jogadores também da Argentina que é bom de bola. Tem aquele moleque que fez aquele golaço, o segundo gol da seleção da Argentina, que é o Julián Álvarez. E o Lautaro Martínez, que joga muito bem. É um centroavante bom. É um centroavante mediano. Não é craque, mas é mediano, sabe fazer gol. E do outro lado, do time da Inglaterra, a Inglaterra é um time bom, hein? Tem o Harry Kane, Jude Bellingham. Presta atenção, Delon. Jude Bellingham. O Bukayo Saka. Bukayo Saka. É uma geração extremamente, muito talentosa a seleção da Inglaterra. Os caras jogam bem. Segundo as estatísticas do futebol, o pessoal que faz análise, é a seleção mais forte da Inglaterra desde o título de 1966. É tipo uma mistura de juventude, né, e a experiência do Harry Kane também, que já tá para lá de 30 anos, né? E qualquer detalhe pode decidir esse baita jogo de futebol. Então o camarada deu um vacilo lá, errou, já era. Vai embora para casa, porque já foi pro saco. Então é um vacilo que qualquer um das equipes tiverem, vai voltar para casa, pelo menos com o terceiro e quarto lugar já garantido. Tem as medalhas de bronze, o quarto lugar, e tem uma premiação aí, questão de... Quem que vocês acham que vai chegar na final? Argentina ou Inglaterra? O vídeo já está finalizando. Deixe seus comentários aqui embaixo. Vou deixar um comentário fixado sobre esse grande confronto.
Quem não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha, seu like, porque eu sou o Dezão Sem Filtro. Tchau, pessoal, fiquem com Deus.